Estamos aqui com mais um Café com Aspas, né? E hoje um Café com Aspas internacional, que a gente praticamente está rodando o mundo, com participantes na Itália, na Holanda, aqui no Brasil, a gente está em Resende, em Leopoldina, Minas Gerais. E o assunto hoje é um assunto que eu gosto muito, que eu quero aprender muito com ele. A gente vai falar sobre o Webtoon. E para falar sobre o Webtoon, a gente trouxe só especialistas. A gente está aqui com a Mayara Alvim. Oi, pessoal. Eu sou a Mayara, sou pesquisadora da Aspas e tenho desenvolvido pesquisas sobre webcomics e quadrinhos digitais. Já tem um tempinho. A nossa participação, primeira participação internacional, inclusive, né? Primeira participação no entre aspas, desculpa, entre aspas, ele participou já. É a minha participação no Café com Aspas, que é do Bruno Porto, diretamente da Holanda, o nosso aspiano internacional. Bom dia, boa tarde. Estou falando da AIA, sou pesquisador da Aspas, e aqui eu estou fazendo um doutorado na escola de, eu não sei falar nunca isso em português, na escola de Humanities and Digital Sciences da Universidade de Tilburg. Eu moro na AIA e fica perto da cidade de Tilburg, aqui na Holanda, no sul da Holanda. E sou contribuinte da Raio Laser também, com textos sobre quadrinhos e afins, né? E é um prazer estar aqui. E para essa conversa, a gente convidou a Alexandra Presser, que hoje está falando da Itália, que é a nossa doutora em Webtoons, tem um mestrado em webcomics ou que seja, ou especialização. Se apresenta, Alê, por favor. Então, o meu mestrado e meu doutorado são em design, mas eu foquei a minha pesquisa, a pesquisa do mestrado eu foquei em webcomics voltado para a educação, e a pesquisa do doutorado eu voltei para Webtoons, especificamente. Eu estudo já quadrinhos, principalmente voltado para digital desde da faculdade, então eu fiz o meu TCC sobre isso, eu fiz a minha especialização sobre isso, mestrado sobre isso, doutorado sobre isso. Digamos que eu gosto de estudar quase tanto quanto eu gosto de fazer quadrinhos, né? Então chegou nesse ponto. Eu faço webcomics também. Eu estou trabalhando numa webcomic americana chamada Girl in Her Fat, que eu sou ilustradora, por enquanto. Que eu estou com um projeto para lançar para esse ano ainda, em que eu vou ser autora também da história. Se der tudo ser webtoon, a gente ainda está fazendo nossas... trabalhando no pitch, enfim. Vamos falar mais sobre isso mais para frente. E eu estou tentando transformar a minha tese de doutorado possivelmente em um livro sobre webtoons, que ainda não está tendo nenhum lugar, pelo que eu andei pesquisando. A gente ainda está muito eu estou muito no comecinho, assim, da preparação desse livro, porque eu não quero só pegar minha tese e publicar, porque ninguém merece ler texto acadêmico. Se a pessoa não for acadêmica de verdade, ninguém merece. Então eu vou reescrever ele como um livro mais gostosinho de ler. Uhum. Mas não tenho previsão de nada para passar para vocês. Eu posso dizer que está acontecendo. Deixa eu te perguntar justamente sobre sua tese. Deixa eu já começar perguntando uma coisa. O nome dela, onde é que você defendeu, né? E onde é que a gente encontra a sua tese? Porque eu sei que houve um desdobramento dela para um guia prático. Aí eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso para a gente daqui a pouco entrar. Mas como é um espaço acadêmico, né? Se a gente já fala um pouquinho sobre isso, depois a gente entra exatamente sobre o que é Webtoons e aí conversa o papo. Eu defendi a minha tese, o meu doutorado é da UFSC, que é a Federal de Santa Catarina, né? Eu defendi em março de 2020. Por sinal, eu fui premiada esse ano com o HT Mix de melhor tese de doutorado de 2020, por causa da data da defesa. Saiu, faz o quê? Faz um mês que saiu o resultado? É mais ou menos isso, né? Isso, finalzinho. Até foi terrível, porque todo mundo fica sabendo um pouquinho antes quando ganha. Eu fiquei sentada nessa informação um mês inteiro que eu tinha ganhado, eu podia contar para todo mundo. Mas eu fiz a minha tese, ela é da UFSC, onde eu defendi, mas eu fiz o doutorado de sanduíche com o IAD de Lisboa, de Portugal, que eles têm o curso de
Mas eles têm uma disciplina específica de histórias em quadrinhos num dos cursos deles de mestrado, e o professor dessa disciplina de quadrinhos foi meu co-orientador da minha tese. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com os alunos que estavam fazendo a disciplina de quadrinhos lá com eles, para ter eles como público para o teste da minha pesquisa, né? Então, eu tive a oportunidade de ficar um ano trabalhando com alunos de quadrinhos para pôr em prática o que eu estava pesquisando. Foi bem legal. E o mais legal de tudo é que o IAD ele é uma universidade bastante internacionalizada em Portugal. Então, eu tinha aluno, tipo, da Europa inteira. Do mundo inteiro, eu diria, porque tinha um pessoal também da América do Sul estudando lá comigo. Então, foi uma coisa bem multicultural. Conseguiu incorporar isso na pesquisa? Sim, isso valeu a pena. O título completo, então, da minha tese ficou Mobile Comics, um guia de parâmetros para desenvolvimento de histórias em quadrinhos digitais focados em tela pequena, e leitura em tela pequena. Eu ainda não estava com o nome Webtoons quando eu terminei a tese, porque assim, eu me foquei tanto em ler as webtoons e entender visualmente como é que elas eram, que eu meio que parei de pesquisar a história dos webtoons, assim. Eu achei que isso não estava... De fato, não era o foco da minha tese, né? Uhum. Entender de onde eles vieram, onde eram publicados. Eu queria entender como é que visualmente eles eram, porque a tese é de design, né? Ela não é história ou enfim. Então, eu fiquei muito focada em como é que elas visualmente funcionam, em comparação com quadrinhos clássicos impressos ou com webcomics mais clássicos, e acabei falhando no nome nessa parte. Mas o resultado da minha tese gerou um guia de parâmetros visuais, né, de design, para quem quer entender como é que funcionam os webtools para talvez fazer um. Esse guia está disponível no meu site, gratuitamente. Ele tem um PDFzinho de 20 páginas, onde eu tentei deixar bem resumidinho, bem mastigado, as principais características visuais dos webtoons. O meu site é alepresser.com, ele é bem facilzinho de achar. Tem o link lá, o Webtoon Guide. Tem em português e inglês. Então, enfim, a distribuição é gratuita, fiquem à vontade, pode passar o link para frente. Eu só peço para aqui na descrição do vídeo, não é isso? Eu só peço para sempre que passar o link, passar com o link do meu site, porque às vezes eu atualizo o guia. Quando eu acho alguma informação nova, alguma informação interessante, eu vou lá, atualizo e coloco a versão nova. Eu estou tentando fazer uma lista das coisas que eu fui atualizando, então sempre vale a pena mandar o link do meu site. Assim, eu não ganho nada com acessarem meu site, aliás, é só gasto com acesso, eu não tenho publicidade no meu site nem nada. Mas é por isso, porque como de vez em quando eu atualizo, às vezes tem novidade no guia, né? Então é legal divulgar desse jeito. E você falou que você está querendo desenvolver um livro, uma publicação, e aí, digamos assim, é uma versão mais, não vou dizer menos acadêmica, porque todo o embasamento é acadêmico, né? Mas seria menos... Seria mais para o lado profissional do que para o lado acadêmico. Eu acho que seria mais para o lado do... vai ter toda a parte acadêmica, porque eu tenho autores que eu cito e aquela coisa toda, mas eu penso muito mais no quadrinista, ler isso para talvez desenvolver alguma coisa em webtoon do que tanto no pesquisador. Então, assim, o pesquisador vai entrar por consequência na pesquisa, porque vai ter bastante conteúdo, mas a ideia se você quer fazer o seu webtoon, esse aqui eu quero ajudar. É isso. Então, eu vou interferir um pouquinho, então, rapidinho, pode? Claro. Então, assim, eu acho legal você ter essa preocupação didática, né? Que nem todo mundo que tem, não. As pessoas, geralmente, quando produzem material, elas não estão muito preocupadas em ser didático, em preparar alguma coisa que ajude outra pessoa a seguir aquele caminho, fazer aqueles passos, simplificar. Eu acho isso muito legal. E aí eu vou te perguntar, vou interromper rapidinho, o Bruno deve ter umas perguntas ali, mas eu vou fazer a minha também. Você comentou que no seu mestrado você trabalhou com a questão da educação. Sim. Então, eu vou te perguntar duas coisas, então, para começar. Só não junta as perguntas, tipo, uma atrás da outra, porque às vezes eu esqueço a primeira, sabe? Então, tipo, vamos uma por vez. Eu sou péssima com essas coisas. Sabe aquele pessoal que pergunta, tipo, faz uma perguntinha, daí faz 3 juntas. Eu só respondo a última. Eu esqueço as primeiras. Então, olha só, eu queria saber de onde que vem você ter gostado a ideia de trabalhar com webtoon na educação. Essa pergunta
Basicamente que é essa, trabalhar com a webtoon na educação, de onde que veio isso, de onde veio essa preocupação sua? Porque eu já percebi que você é didática, você gosta de... É que assim, eu sou professora também. Eu não estou atuando como professora porque, na verdade, não estou atuando com muita coisa nesse momento, né? Motivos de sou mãe, acabei estou com um menino de 1 ano e 7 meses, que é a coisa mais fofa desse mundo. E a gente está aqui na Itália resolvendo problemas burocráticos, então, assim, eu não estou trabalhando, então é só por isso que eu não estou sendo professora nesse momento. Mas, como é que eu vou explicar? Quando eu comecei a fazer quadrinhos, eu ficava muito naquela e isso é uma coisa que todo mundo fala, quem começa a fazer quadrinhos sempre começa no sentido de eu vou fazer e eu vou aprender fazendo, sabe? O aprender fazendo é o padrão para quem faz quadrinhos. E eu tenho a sensação de que o pessoal aprende fazendo por falta de um conteúdo fácil de por onde eu começo, sabe? Porque até pouco tempo atrás, os conteúdos que tinham para o pessoal estudar quadrinhos, vamos dizer assim, antes de fazer alguma coisa, por exemplo, os livros do MacLeod. Os livros do MacLeod são muito legais, mas eles são gigantescos, densos de conteúdo, sabe? É muita coisa, e é muita coisa que não é necessariamente envolvida em fazer quadrinhos, é mais divagações históricas sobre o que é quadrinhos, o que não é e tal. Eles são maravilhosos, não estou falando mal, muito pelo contrário. Aliás, MacLeod, beijos. Mas para quem quer começar a fazer quadrinhos, aquilo é muito pesado. Então, eu acho que talvez faltaria alguma coisa mais dicas práticas para a pessoa pular esses primeiros erros que todo mundo comete quando começa a fazer quadrinhos, não sei. Então, eu me envolvia muito com isso de querer trabalhar um pouquinho com ser didática, vamos dizer assim, com quadrinhos. Porém, no mestrado, a parte da educação que eu fiz não era tão relacionada a ensinar quadrinhos, era a ensino em geral, usando quadrinhos como ferramenta ferramenta educacional. Objeto de aprendizagem é o termo correto, estou tentando lembrar. Eu fiz algumas histórias de quadrinhos levando a ideia de que quadrinhos com hipermídia, eles podiam ser um objeto de aprendizagem interessante, justamente porque, diferente de, por exemplo, vídeos ou outros elementos de hipermídia que exigem que o aluno pare tudo o que está fazendo para assistir, o quadrinho ele pode ser assistido num tempo mais amigável para o leitor, para o estudante, no caso, que ele pode, ler um pouquinho agora, daí ele pode parar para fazer um lanche, daí ele pode, ler no lugar que não possa fazer barulho, não sei. É mais amigável para o tempo do leitor do que outros objetos de aprendizagem que se utilizam de hipermídia. Daí, a partir daí, eu fui estudando em cima, fui colocando conteúdo e tal. Eu desenvolvi umas histórias de quadrinhos, eu acho que elas ainda estão online em algum lugar. Eu fiz essas histórias em quadrinhos, e depois eu fiz um trabalho eu fiz um grupo Focus com os alunos de uma disciplina sobre isso, para ver como é que foi o aprendizado deles sobre aquilo, sobre o grupo focal. Então, enfim, né? Mas é mais isso, assim, que eu tenho a sensação de que quadrinhos podiam ser usados melhor como objeto de aprendizagem para alguma coisa. Mas, a partir daí, eu acabei descobrindo os webtoons e aquilo meio que virou obsessão. Então, acho que na parte do doutorado eu meio que pulei fora da história de educação e entrei mais na história de vamos fazer quadrinhos. Fazer quadrinhos é legal. Não, mas é verdade, né? A gente não tem muito material. A gente não tinha muito material, né? O MacLeod é os livros do Will Eisner, que em muitos casos eram reflexões sobre a própria obra dele fazendo, né? E você não acaba não tendo mesmo, né, guias práticos. Você tem, às vezes, algumas coisas meio separadas. Você tem, assim, guia de roteiro sobre quadrinhos, ou livro de anatomia de super-heróis, ou como desenhar mangás, né? Você tem umas coisas assim, mas você não tem uma abordagem mais compreensiva Hoje em dia, assim, quando eu digo hoje em dia, tipo, sei lá, 2 anos para cá, começa a aparecer alguns livros que são, assim, mais como fazer quadrinhos, bem nesse sentido que eu estava falando, assim, tipo, vamos evitar os primeiros erros do começo de carreira. Mas é coisa realmente recente, sabe? Coisa boa, mas realmente recente. Então, lá quando eu comecei lá, o meu mestrado, meu doutorado, era um pouco mais complicado de achar esse tipo de coisa. E era daí que partia essa minha vontade de simplificar a vida de quem está começando a fazer.
Eu ia perguntar se a Mayara podia falar um pouquinho para a gente sobre o webcomics em geral, né? Sobre quadrinhos digitais, né? Para a gente poder entender a diferença dos chamados webcomics mais tradicionais para os webtoons. Eu ia bem perguntar isso para a Alexandra. Era a minha pergunta. Porque eu entendo que existem. Quando a gente fala assim webcomics, acaba sendo um termo guarda-chuva super genérico para qualquer tipo de produção em quadrinhos que você encontra na internet. Esse Aí livro é ótimo, tá? Esse livro foi a minha bíblia durante o pré-projeto do doutorado. Eu usei bastante durante a escrita também, né? O livro do Lúcio Luiz, todo mundo tem, assim, que é onde tem o artigo do Edgar sobre as crônicas, enfim, foi uma baita mão na roda para todo mundo que pensa quadrinho digital. E saiu bem na época que eu estava fazendo o pré-projeto do doutorado. Aí, né, peguei o livro, acho que isso vai me ajudar. Então, eu acho que eu sei, gente, olha só. Mas aí... pode falar, Natânia. Não, a questão de webcomic, webtoon, né? O webtoon é um modelo criado exclusivamente para smartphone. Mas tem mais nuances. Tem outras coisas. A leitura ela é vertical, e é um modelo coreano, vai sair da Coreia para o resto do mundo. O webtoon, o webtoon, ele é diferente porque é um modelo específico criado com objetivo específico de ter lá aquela leitura rápida pelo celular. Já o webcomic, ele é anterior. Começou com as revistas e quadrinhos sendo escaneadas e passadas para a internet, e depois foram surgindo sites específicos de quadrinhos. E na leitura, geralmente no mesmo tipo de leitura que a gente tem do quadrinho impresso. Já o webtoon já tem aquelas outras... Isso é o geral, tá? Não sou especialista, isso é o geral. É por isso que eu acho que tem mais nuances. Porque, assim, eu acho que as coisas acontecem simultaneamente. Aí eu não sei se a Alexandra vai concordar comigo, porque o que eu percebi... Tem um ponto de mudança do webcomic para o webtoon, que é assim... Não existe, óbvio, como a maioria das mídias que saem, elas não existe uma data, tipo, a partir do momento tal, virou webtoon. Deixa eu lembrar as datas, ali por 2010, 2011, que é quando eu comecei a achar muitos artigos sobre isso, com essas datas, no caso, não que eu estava pesquisando em 2010. Teve um movimento, e isso muito forte em Japão, Coreia, China, que é onde se produz muito quadrinho, em quantidades massivas de quadrinhos, né? Surgiu um movimento muito forte de transpor esses quadrinhos para as telas pequenas, para o celular, de alguma forma, para transformar isso num mercado viável, porque as páginas de quadrinhos são muito grandes, para caber em celular ficava ruim de ler, porque tem que ampliar e não dá leitura, aquela coisa toda, né? Então, teve todo um movimento de fragmentação de páginas, automaticamente para se colocar no celular. A ideia deles era automaticamente uma inteligência artificial vai picotar os quadrinhos e vai botar um quadrinho por vez no celular para a pessoa poder ver. Tem uma ferramenta que ainda é utilizada até hoje no Kindle, se eu não me engano, que é o Guided View, né, leitura guiada, que você consegue ver um quadro por vez. Ele vai ampliando assim um quadro por vez e tal. Porque eles queriam, de alguma forma, entrar nesse mercado, porque como todo mundo tem celular na mão, por que a gente não vai botar os quadrinhos lá para conseguir fazer esse mercado gerar dinheiro também e aquela coisa toda? Só que, assim, todos os artigos que eu li, e foi uma porção deles que eu achei, tá? Que falava sobre isso de inteligência artificial para picotar as páginas para fazer. Nenhum deles tinha, tipo, 100% de eficácia. Era sempre assim, eu consigo 90% de eficácia em acertar os quadrinhos para poder botar na tela. Por quê? Porque os quadrinhos, eles não são quadrinhos, no sentido de não são quadradinhos um do lado do outro, sabe? Os quadrinhos, principalmente quando você chega nos mangás, vamos dizer assim, manhwa e tudo, quando você chega numa cena de ação, vira uma grande borrão de riscos e gritos e onomatopeias e coisas. Tu não fragmenta isso, sabe? Não existe fragmentação para esse tipo de coisa. Então, dava para otimizar um pouquinho a leitura no celular
cortando alguns quadrinhos, mas quando chegava numa cena desses, a pessoa ia ter que usar o movimento de pinça para ampliar de qualquer forma, então a experiência de leitura seguia ruim. Então, a partir desse momento, suponho que alguém muito brilhante olhou para esses resultados de pesquisa e pensou, pô, por que a gente não começa a fazer, então, um quadrinho já pensado nessa tela, né? Já que não está dando para adaptar, e a adaptação está ficando ruim, vamos começar, então, a fazer o quadrinho já pensando na tela pequenininha. Pronto, né? Daí, de lá para cá, foi se criando essa linguagem própria do Webtoon, né? Que daí como fazer a narrativa funcionar com o scrolling, como fazer ficar agradável a leitura, com tamanhos de fonte diferentes, com espaçamentos diferentes de quadro, com toda... Isso a gente pode falar um pouco mais depois, com toda a sua linguagem própria visual, né? De elementos de design. Mas começou com isso, começou com como é que a gente faz para o mercado ficar rentável dos quadrinhos dentro do celular, e a partir daí eles chegaram à conclusão de que traduzir de um para o outro não estava funcionando, então vamos fazer especificamente para ele, né? Porque é interessante você ter mencionado essas datas do início dos anos de 2010, né, da década de 2010, porque isso justamente bate com quando as pessoas começam a ter mais acesso aos smartphones. Eles surgem ali, né, os primeiros iPhones e tal, no final da década de 2000, só que, e principalmente nesse contexto desses países, né, Japão, Coreia, onde o boom chega primeiro, né, antes da gente aqui. Eu lembro muito que nessa época, e essa transição não é uma coisa mesmo própria deles, porque eles estavam usando muito smartphone, que não era só a questão dos quadrinhos. Eu lembro de ver, por exemplo, que tinha casos de japoneses e japonesas, né? O artigo que eu li na época era sobre donas de casa japonesas que estavam escrevendo novels para o celular, para as pessoas lerem, né, um romance que seja no celular mesmo, na tela pequena. Ou seja, era uma demanda de vários gêneros narrativos que estava acontecendo ali naquela época. E nem você falou, essa coisa de ler o quadrinho na tela, ela nunca foi uma experiência muito confortável, porque você muda a sua postura corporal para ler na tela, né? Diferente de você pegar o quadrinho no formato álbum e ficar lá sentadinho lendo, né? Desde que a gente tem as webcomics, tanto as escaneadas quanto as produzidas na tela, você já tem essa diferença de postura corporal, de direção do olhar, da direção da leitura na tela também, né? Enfim. E aí, realmente, você transpor isso para uma tela menor é que é o desafio. Porque muda o ritmo de leitura. Sim. E a questão da mobilidade, né? Porque o primeiro Kindle, ele é de 2007. O primeiro iPad é de 2010, né? Então, a gente vê que já nesse momento, né, nesse final da década de 10, início da década de 00, desculpa. Início da década de 10, eu me atrapalho com essas décadas. Começa a haver uma demanda, né? Quer dizer, então ela segue o suporte, né? A linguagem dos quadrinhos aí, no caso, segue o suporte, que que você talvez possa traçar um paralelo com a mudança das tiras de jornais quando vão para as revistas em quadrinhos na década de 30. Né? Porque elas eram, enfim, quase estáticas, elas tinham um timing específico, e quando você pula para a página, no início é exatamente aquela coisa do scan, né? E você tenta fazer, e aí você corta, e o cara vai reagrupando, vai fazer, quando de repente ele entende, não, é uma outra história. Tira é uma linguagem, tem uma determinada característica, especificidade, limitação, e agora eu tenho página, agora muda e tal. E agora você tem um outro momento, né, que é o pós-scan, mas isso surge porque passa a haver uma tecnologia para isso, né? Você passa a ter essa história. E pegando só um ganchinho numa coisa que vocês dois comentaram, da questão dos textos, das coisas, não tem... Como é que foi... aí é uma curiosidade, como é que foi fazer essas pesquisas? Porque a gente mencionou o livro, né, do Lúcio Luiz, que é uma referência para a gente no Brasil, mas para falar sobre o Webtoon, você não tem muitos artigos, nem muito livro, não tem ainda. Nada, não tem nada. Eu tenho alguma coisa que eu publiquei agora, mas assim, tá muito escasso ainda. A academia não chegou lá ainda, não
Tem pouca gente que se deu conta que existe isso ainda. E eu tô querendo mudar isso, mas, né? Não, mas as editoras brasileiras irão acreditar. Vai rolar. Vai rolar. Mas assim, a pesquisa que eu fiz conversando com os quadrinistas aí, né? Porque foi a solução que eu achei para conseguir algum conteúdo que não fosse só eu lendo material e tirando conclusões, né? Então eu conversei com vários quadrinistas. O rolê aquele de eu aprendi fazendo foi unânime, né? E eu conversei com bastante gente. Eu consegui conversar com alguns que já estavam fazendo webtoons de fato, fazendo bem poucos, assim, a maioria deles são o pessoal que publica, tipo, tirinhas online nas redes sociais e tal, mas que já tinham um olho lá no vou fazer para tela pequena, sabe? Mas com esses poucos que eu consegui conversar sobre, que já estavam fazendo webtoons, eu consegui, assim, umas pérolas, que são coisas que nortearam muito o resultado do meu guia. Mas, assim, essas pessoas também são um pouco difíceis de achar, para falar a verdade, porque para você encontrar um webtoon, o webtoon acaba... É uma coisa muito fascinante, porque, assim, tem pouca gente falando sobre webtoon, parece que é coisa nova, parece que é coisa que ninguém conhece, mas eles têm milhões de leitores. Eles são super famosos. E daí, quando você quer falar com um artista que faz o webtoon, você não consegue, porque o cara é uma celebridade online, sabe? Daí, como é que você consegue chegar no cara para conversar com ele? Para começar, o cara é coreano, então... Não, tô brincando. Não, assim, tem muita gente fazendo de fora. Eu consegui conversar com os americanos que estavam fazendo webtoons, e as pessoas que eu consegui conversar, tipo a Wendy, por exemplo, que faz o Castle Swimmer, eu só consegui conversar com ela porque ela tinha acabado de lançar a série dela no webtoons, então ela ainda não estava famosa. Agora ela está no top 10 do webtoons. Eu duvido que alguém consiga falar com ela de novo. Mas eu peguei ela bem no comecinho da série, assim que lançou, eu pensei, cara, se ela começou agora, talvez ela me atenda. De fato, ela me atendeu, então eu consegui falar com ela. Mas, assim, é difícil falar com esse pessoal, porque eles realmente são celebridades online. E a gente aqui não tá sabendo porque a gente tá a gente não entrou na bolha deles, que é uma bolha gigantesca, mas é uma bolha, sabe? Então, foi conversando com o pessoal que eu consegui informação para, de fato, botar na pesquisa, porque não tem ainda pesquisa a respeito. Uma coisa que eu senti muita falta foi conseguir pesquisa demográfica sobre isso. Quem lê, com que idade, que gênero, sabe? De onde as pessoas são. Os sites não quiseram me liberar essas informações, então eu não consegui chegar muito nisso, mas espero que alguém consiga logo, porque eu tenho muita curiosidade de saber quem é que tá lendo, sabe? Da onde? Quem são essas pessoas? Quem fala muito, quem tem escrito muito, ou pelo menos cada vez mais, sobre o Webtoons é o Érico Assis, né? Na coluna dele no Omelete, na coluna no Enquanto Isso, e eu tava buscando aqui acho que talvez a primeira vez que ele falou sobre isso, que ele faz justamente essa reportagem, né, que tem o maravilhoso título de Webtoons, os quadrinhos mais lidos do mundo. E o Érico conversou comigo antes de fazer essa matéria, que daí ele entrevista a Deia Muniz ali, e a Deia Muniz foi uma indicação que eu fiz para ele, tipo, conversa com a Deia, que a Deia é brasileira, tá morando nos Estados Unidos, fazendo um webtoon que tá fazendo super sucesso, eu tenho certeza que ela te atende, uma das poucas que tá atendendo gente ainda, sabe? Então, tem 340 mil assinantes o webtoon dela. Então, assim, se a gente vai pensar aí, que é o que ele comenta, né? Você vai pensar qual é o quadrinho brasileiro que tem 340 mil leitores, né? Se você vai Isso são os assinantes, fora a galera que lê esporadicamente. Que lê esporadicamente, sabe? Né? Quer dizer, e aí a gente começa a pensar, quer dizer, se a gente consegue números nesse patamar, se a gente pensa em tirinha de jornal. Se a gente lembra e fala assim, pois é, o Piratas do GT e tal, tem esse tipo de leitor, porque tá na Folha de São Paulo, mas tá cada vez ficando menor, né? Quer dizer, se a gente chegar e falar assim, quem é que tem 340 mil assinantes? Cara, a Laerte tem, o Angeli tem, mas tem porque tá numa Folha. Agora, não são quantas tiras hoje tem em jornal, né? E assim, os leitores da Folha também, tipo, eles estão lá para ler jornal e por acaso tem uma tirinha ali que eles aproveitam para ler também. Os assinantes do Blades of Furry, da Deia Muniz, vão sedentamente todo domingo ver episódio novo, sabe? É uma outra relação. E essa relação, esse modelo de negócios é esse, você assina a tirinha, né? Você não assina o Webtoon, você não assina o streaming como você assina o Netflix e aí você pode assistir tudo. Tá, vamos entrar então no rolê de modelo de negócio, porque daí a coisa fica bem mais complexa do que responder uma pergunta simples como essa. Vamos lá. Posso só... Vai, por favor. Desculpa, interrompi. Não, vai lá.
Assim, muito envergonhadamente, eu escrevi um artigo para o e-book que a gente está produzindo com a Kátia e com a Mayara sobre publicações de mulheres em quadrinhos digitais. Eu consegui entrar em contato com algumas autoras de Webtoon, mas que estão produzindo Webtoon para plataformas na Europa. Uma delas é a Júlia, ela é brasileira. Engraçado que eu achei que ela era estrangeira, né? Porque o sobrenome Menina, dela... eu fiz a entrevista com a Dea Muniz toda em inglês. Eu descobri depois da entrevista que ela era carioca. Aconteceu isso comigo. Eu mandei. Julia, Eu escrevi para ela em inglês, aquela coisa toda. Papapá. Não, eu fiz as perguntas em inglês, a Dea respondeu em inglês, e assim, semanas depois, meu Deus, tu é carioca. Foi assim, sabe? Menina, aí ela me respondeu em português. Falei assim, eu sou brasileira, tá? Falei, que coisa. E aí eu fiz mais ou menos, aí eu queria comentar aquilo que você falou antes ali, só antes de passar para outro tema, só para não ficar picado, é que eu saí mandando mensagem para várias autoras. O problema de achar, eu vi nas plataformas, o problema todo é que nem sempre você consegue o nome delas certinho e o contato delas para conseguir mandar. Quando você consegue, nem todas vão te responder. E eu procurei justamente aquelas iniciantes, justamente para poder ter aquele retorno. Para pegar antes do sucesso, né? E aí eu consegui, como o meu trabalho era. Eu até abri aqui, porque eu sou igual a você, eu esqueço o título, tá? É que os títulos são longos, as pessoas têm que perdoar, gente. Pois é, o meu trabalho é sobre as plataformas digitais, a escrita de si e os lugares de memória das mulheres, que eu trabalhei, como é que essa questão de usar o quadrinho, especialmente o quadrinho digital, o Webtoon, webcomic, para poder contar sua própria história, né? Contar sua própria história, ou basear suas histórias em experiência, aquela coisa toda. E aí eu entrei em contato com algumas autoras brasileiras, consegui entrar em contato com uma francesa, que tem aquela plataforma francesa agora de quadrinhos, que até esqueci o nome. Francesa, aquela que o André está publicando? Eu acho que Webtoon Factory? Isso. Eu consegui com uma francesa e consegui com essa menina, com a Júlia. E aí foi assim, foi muito legal. A francesa me respondeu super simpática e tudo, e a Júlia também. A Júlia até ela fez muito sucesso com um quadrinho que chama Big Joe. Júlia, Big Joe. Júlia. Júlia, deixa eu conferir o nome dela aqui. Ela se chama Júlia Arostege. Júlia Arostege. Também aí não passa por brasileira. Não, tô brincando. tem uma coisa curiosa, né? Isso é uma coisa curiosa que é uma coisa que eu tenho notado, uma observação empírica. Nas Webtoons, a gente tem muito mais apelido de autor do que nos quadrinhos normais, dos quadrinhos impressos, ou tradicionais, ou enfim. Será? Eu tenho notado que você tem muito nome artístico, entendeu? Você tem muito nome artístico, não é nome e sobrenome, você tem, sei lá, Rain, né? Rain 2900, Rain 198. Não, eu tenho notado que você tem, pelo menos em relação aos quadrinhos que eu tenho visto, né? E eu não sei se isso é uma coisa por ter uma origem de web, pessoas mais jovens que estão usando agora de pessoas mais novas, entendeu? Não é, sabe? Não é o sujeito assinar a Lê Presser, entendeu? Ele vai assinar, entendeu? Presser, entendeu? Quer dizer, isso que a Lê Presser já é meu nome artístico, certa forma. Já é seu nome artístico, então, mas você consegue, pela Lê Presser, chegar na Alexandra Presser, né, eventualmente. Agora, o cara que tem um nick, se for só press, @ não sei o quê, não sei, é um empiricismo puro meu. Então, eu tentei também ver algum autor coreano. Eu conheço uma autora de quadrinho impresso coreana. Eu tentei com ela para ver se eu conseguia, mas é muito difícil. O coreano é muito difícil. Eu consegui a francesa, a brasileira, que eu achei que era estrangeira. E foi assim, eu acho que foi muito legal. Eu gostei muito. Mas aquela coisa também, eu trabalhei com as autoras, não necessariamente com o formato.
Quem publicava em quadrinho digital, não necessariamente com o formato, mas eu acho super fantástico, e eu acho assim, aí você me fala se eu estou certa ou estou errada, que abriu um campo muito grande para as mulheres publicarem praticamente em pé de igualdade com os homens. Uhum. Isso, pelo que eu já andei lendo, tem até um certo... Como é que eu vou... Eu vou chamar de preconceito, mas não chega a ser bem isso, mas assim, os webtoons, eles estão meio que marcados como são os quadrinhos feitos pelas mulheres. Porque o público é muito forte e feminino nisso tudo. Mas assim, da mesma forma que fanfic, que é uma coisa que tem muito público e é um público muito feminino, como é que eu vou dizer? Se não tá bom pra gente na mídia convencional de cultura pop, porque não tá sendo agradável, tem essa mídia que tá crescendo e que tá sendo super agradável pra gente. Quando eu digo a gente, eu digo mulheres, né? Então, assim, talvez esteja acontecendo de como essa porta se abriu e as mulheres entraram primeiro, a mídia ficou com essa cara feminina. Tipo, ela não é 100% feminina, mas ela ficou com essa cara mais feminina, assim, mais de... aqui é o espaço de cultura pop, onde as mulheres que não estão felizes na cultura pop mainstream estão procurando refúgio, de certa forma. Pelos dados que eu pesquisei lá para poder fazer mais ou menos o que eu tenho, como eu sou da área da história, eu acabo pegando a aporte, fazendo uma contextualização sempre, né? Tá certo? Então, aí o que acontece? Pelo menos na Coreia, que você tem mais dados sobre lá do que em outras regiões, porque ainda está crescendo em outras, embora tenha expandido bastante, principalmente na Europa, mais de 50% da produção é de mulheres, das autoras, né? E elas têm muita liberdade, né, de produção. E aí é uma coisa assim, mais de 50%, embora não seja aquele paraíso, tipo, você tem aquelas pessoas que estão embolsando uma quantidade enorme de dinheiro, porque tem muita produção sendo adaptada para televisão, para cinema, transformada em game, aquela coisa toda. Tem aquele que ganha, que trabalha para caramba e ganha muito pouco. Então, assim, você tem aí, vamos lá, uns 20% daqueles que estão muito bem sucedidos, uns 30% que estão levando e o resto que estão garimpando ali. Um trabalho eu vou te falar também, se a gente parar para pensar no mercado independente, dificilmente alguém no mercado independente estaria fazendo algum dinheiro se não fosse por esse mercado novo estar sendo aberto, sabe? Eu acho muito sensacional que, tipo, ok que são poucas pessoas, mas já são algumas pessoas que estão, de fato, fazendo dinheiro, fazendo quadrinhos, sabe? Eu acho isso, no mínimo, justo, que já tem gente que está começando a ter algum sucesso e ter adaptação para cinema, para, enfim, peças de teatro, ver alguma coisa que está sendo feito. Então, assim, é um espaço que está se abrindo. E a gente também não pode achar que, como é um espaço novo, todo mundo vai super ganhar dinheiro com isso, sabe? Eu fico feliz que alguns que estão com melhor, que estão oferecendo um conteúdo bom, estão sendo bem recompensados por isso, sabe? Então, eu acho super positivo isso de que essa bolha gigante está acontecendo e tem gente que está conseguindo fazer sucesso, de fato. Não, e os espaços para isso estão ampliando, né? Porque você tem o Webtoon, você tem lugares onde você pode publicar os seus quadrinhos livremente e embora você talvez não tenha algum retorno financeiro, você começa a ganhar visibilidade, abre espaço para poder entrar em outras plataformas. Daí entra naquela resposta que eu ia começar sobre como é que funciona o mercado e de fato, o dinheiro e aquela coisa. Mas fala aí, Bruno. Não, eu só fazer um adendozinho nessa questão do público feminino como autoras, e, enfim, do espaço que surge. E tem uma pesquisa que foi feita em cima da Comixology, para quadrinhos Marvel e DC, né? Quadrinhos de super-herói, enfim, e acho que da Image também. Que os quadrinhos digitais, né, têm um público maior feminino do que o impresso, né? E nos Estados Unidos eles consideram isso muito, primeiro, por um menor número de títulos, né? Porque você tem os digital firsts em quadrinhos digitais normais, né? Que só saem no digital. Então, você tem alguns títulos que não vou dizer que são mais voltados para o público feminino, mas tem
mais super-heroína ou Mas tem assim, outras é que abordagens. nos Estados Unidos existe uma situação muito específica do porquê que o digital é mais popular com as mulheres E é do a que o questão dos impresso. comic shops, né? Que são um Exato, que espaço assim, tóxico os masculino. lugares físicos de se comprar quadrinhos não são amigáveis para mulheres. Pois é. Então, quando elas querem ler, elas têm que ler online. Pois é, então, e aí a questão é essa, que nos quadrinhos de super-herói, por assim dizer, nos Estados Unidos, você pula de 25% de leitoras para o digital, em que você tem 40%. Isso da Comixology, entendeu? A Sim. Comixology tem isso. A Marvel chegou e falou assim, nós temos 25%, 23% a 25% de leitoras, né? Eu ia dizer leitoras mulheres, mas enfim, de leitoras. E a Comixology fala, não, dos nossos usuários, cerca de 40% dos títulos Marvel e DC, 40%. Quer dizer, você pode, claro que botar um monte de outras coisas aí, de localização, geografia, parará, mas há claramente um aumento de leitoras Mas no basicamente o digital, pessoal está descobrindo, olha só, a mulher também lê quadrinho. Caramba, né? né? Enfim, e aí também é todo um empoderamento que graças a Deus, está aflorando, né, recentemente na indústria, na sociedade, enfim. Beijos para Mas... Rachel Smythe. Hã? Beijos para Rachel Smythe. Exatamente. Mas aí vamos lá, você estava falando, a gente ia falar de Do modelos, e aí mercado, é. você tem hoje quais plataformas de Webtoon? Você tem a Tapas, você tem a Naver Webtoon, que é a pioneira, você tem a Down Webtoon, é isso? Down. A Natânia mencionou, não, a Webtoon Factory, né? Que é Quer dizer, francesa. você tem asiáticas que foram se internacionalizando, você tem uns comecinhos assim, o André Valente está publicando no braço digital da Dupuy, né? Como é que se chama? Colóquios do Tampos, né? Que eu chamo de Colóquios do Tempo, mas não é nada disso, é Colóquios do Tempo. Eu estou esperando sair em inglês para começar a ler. Hã? Eu estou esperando sair em inglês para começar a ler, porque eu não falo um moá em francês. Não fala um bonjour em francês. Não. Né? Mas já tá lá, né? E é linda. E é linda, abre esse parênteses, é linda, né? A HQ, a Webtoon do André. E aí, como é que esses modelos funcionam? Eu assino a tirinha, eu compro a tirinha do André, Assim, deixa eu puxar um pouquinho para antes de chegar nessa parte das plataformas. Como é que funciona normalmente o mercado, daí eu vou botar bem entre aspas, né, o mercado de quadrinhos digitais. Como é que se faz dinheiro com isso? Como é que se transforma isso em mercado e não só em, eu gosto de fazer quadrinhos e estou publicando. Basicamente, você tem que começar trabalhando de graça. É assim que a maioria funciona. Você tem que começar a fazer esses quadrinhos e publicar eles sem ter absolutamente nenhum retorno. Normalmente é assim que funciona, né? E com o tempo você vai criando um público e a partir desse público você consegue gerar uma renda disso pequena, que quanto maior seu público, mais agradável fica a sua renda. E daí a renda ela costuma ser bem fragmentada. A renda vai de venda de merchandising, vai de crowdfunding, crowdsourcing. Às vezes tem um negócio que o pessoal me comentou muito na minha pesquisa, é que eles conseguem dinheiro, às vezes, licenciando tirinhas e licenciando quadrinhos para livros didáticos. Isso gera uma renda super interessante para o pessoal. Tipo, quero botar num livro de português essa tua tirinha sobre alguma coisa. Rola isso e é bem legal. Às vezes publicação impressa funciona, o pessoal costuma ganhar dinheiro com convenções, vai para uma convenção e vende impressos do que está colocando online, sabe? Então, assim, a renda do quadrinista digital costuma ser super fragmentada. Se você soma tudo, acaba virando uma renda agradável. Se você tem um público bom e se você tem uma periodicidade, uma disciplina de conseguir publicar sempre o seu quadrinho a ponto do seu público estar lá sempre correndo atrás de você. Né? Tá. Esse é o quadrinho digital em geral, incluindo webtoons. Tá. O que aconteceu é que com a entrada das plataformas de webtoons, que são essas que estão publicando, que daí junto, agrega todo mundo lá, né? Não é uma assinatura tipo Netflix, você não assina o webtoons, você não assina o Tapas. Você tem um grande catálogo de quadrinhos, e a grande maioria dele gratuito, tipo, você não precisa pagar por nada para ler, mas se você quiser ler o capítulo daqui a 3 semanas que vai sair, você compra um esqueminha deles lá de coins, no Tapas e chama de inks, no Webtoon chama de coins, e cada um tem o seu esqueminha.
e você consegue ler um pouquinho antes. Então, o pessoal que é um pouco mais ansioso e curte muito a história, paga para ler um pouquinho antes do que vai ser gratuito. Esse capítulo que eu paguei para ler essa semana, daqui a 2 semanas vai estar gratuito disponível na plataforma. Então, existe essa cultura de a monetização do conteúdo gratuito. Eu queria muito escrever um artigo sobre isso ainda, que eu tenho pesquisado bastante, mas vai acontecer. Não só o gratuito, né? Mas também essa coisa do acesso ao exclusivo. Acesso ao exclusivo. E essa parte do acesso exclusivo também é a parte do Patreon, que é bacana. Que é assim, eu coloco o meu quadrinho no Webtoons, no Tapas, no Down, seja onde for. E eu tenho um Patreon que as pessoas às vezes pagam pouquíssimo para acessar meu Patreon, tipo assim, $1 por mês. Eu já tenho acesso a conteúdo exclusivo. Daí eu tenho wallpapers, eu tenho ilustrações que a própria autora fez da história com os personagens usando tipo roupas do passado, roupas do futuro, que é os universos alternativos. Eu tenho sketches do episódio que vai ser semana que vem. Eu tenho, sabe? E às vezes é muito pouco, só que assim, como o público do Webtoon é gigantesco, se tem tipo 1.000 pessoas pagando $1 por mês, eu já tenho uma renda de $1.000 por mês, sabe? Então, existe essa cultura. E daí... Só que assim, ainda da mesma forma que o Webtoons, você tem que começar trabalhando gratuitamente, de certa forma, para o seu público crescer, para você conseguir ter acesso a esse pessoal que quer uma exclusividade e quer ler antes ou quer ver ilustrações que você faz e tal. Porém, eu não vou saber dizer de todas as plataformas. O que eu me informei mais, por enquanto, foi na Webtoons mesmo, que é webtoons.com. Eles têm o que eles chamam de os originals. Originals, né? Os originais do Webtoons. Esses originals, eles são quadrinistas contratados pelo Webtoons, em que eles ganham muito mais divulgação, eles têm um espaço exclusivo no site que tem toda uma divulgação feita. E daí esse pessoal, de fato, desde o primeiro episódio, está ganhando dinheiro do Webtoons para publicar. Porque eles trabalham como se fosse tipo uma editora. E daí tem periodicidade, tem todo um cuidado que eles têm com os seus originals, né? Daí esse pessoal, além de ganhar do Webtoons com o contrato que eles têm, eles também fazem o Patreon por fora e também podem fazer merchandising, tipo, a autoria continua sendo deles, não é? O Webtoons não compra exclusividade da sua criação, eles só compram exclusividade da publicação, né? Então, você segue ganhando dinheiro em convenções, quando vai, enfim. Mas assim, todo o trabalho do quadrinista digital, inclusive do Webtoons, mas também do Webcomics, é baseado nessa fragmentação maluca de ganhar um pouquinho de cada canto para no fim do mês gerar uma graninha decente. Um parêntese rapidinho, eu tenho me focado ultimamente na pesquisa nesses quadrinistas que publicam em redes sociais, que eu acho que eles têm, e o que a gente observa muito às vezes além dessa monetização fragmentada, que só rola para quem tem um público de mediano a grande, né? De ter um Patreon, ou ter outra Catarse, no Brasil a gente vê muitos, né? Ou então de fazer uns jobs como freelancer para jornal, para outros veículos de mídia. Uma coisa que a gente tem observado, né, eu e os meus bolsistas, é que muitos artistas que optam por publicar em rede social usam a rede social como meio que um portfólio. Só que aí, o que muda, por exemplo, no caso do Webtoon? Porque quem está publicando em rede social, em grande maioria, até onde eu saiba, eu lembro de poucos exemplos das pessoas que focam na rede social, mas que também já publicaram em plataforma de Webtoon. Um exemplo que eu consigo pensar agora é a Sarah Anderson, que ela publica na internet desde sempre. Ela é o início do webcomic. Tipo, tinha mato, ela tava lá cortando mato, sabe? Essa aí. Mas ela publicou aquele Fangs numa plataforma, na Tapa, se eu não me engano, né? Ela é uma das poucas que eu consigo lembrar que ainda está publicando em rede social, mas que já fez essa incursão para o lado do Webtoon. Rola um pouco disso também, no caso do Webtoon, de se ter, da sua publicação ali rolar também como um chamariz para outras coisas? No sentido de publicar primeiro no Webtoon e ser chamariz para outra coisa? Como se fosse também um portfólio, de certa maneira, uma vitrine do seu trabalho, talvez, para outras coisas também. Eu acho que sim, eu vou usar eu mesma como exemplo, tá? Eu fiz eu comentei, né, que eu estou tentando fazer um pitch para fazer um Webtoon para esse ano. E uma coisa que eu fiz foi assim, tipo,
como é que eu vou mostrar que eu sei fazer webtoon? Eu fiz um webtoon, fiz um one shot e eu publiquei numa plataforma. Assim, eu tenho poucas visualizações porque eu também não divulgo muito, porque não era a intenção, era ganhar dinheiro com aquele one shot, sabe? Eu só queria, primeiro, testar as minhas habilidades, segundo, mostrar que, olha só, eu tenho essas habilidades, né? Então, eu tenho alguns one-shots publicados no Tapas, por sinal, que são literalmente peças de portfólio. Você chega lá e tipo, olha só, ele sabe fazer webtoon. Eu estou lendo aqui no meu celular e a leitura está ok. Então, existe isso. Então, assim, deve ter. Se eu estou fazendo, deve ter mais gente que teve a mesma ideia. Não é o mesmo esquema tanto de publicar em redes sociais, assim, para você. Porque o pessoal que publica em redes sociais tem a parte do portfólio, mas é muito... Porque, assim, a partir do momento que você publica nas redes sociais, você está indo atrás do leitor. Porque as pessoas estão nas redes sociais por outros motivos. Publicar no Webtoons, ou publicar no Tapas, ou publicar em outras plataformas, é no sentido de você... Deixa eu refazer a minha colocação. Quando você publica nas redes sociais, você vai atrás de todo mundo, atrás de onde as pessoas estão por outros motivos. E quando você publica nas plataformas, você vai atrás de leitores de Webtoons, que estão lá procurando webtoons para serem lidos. Tem mais gente nas redes sociais, e é por isso que vale a pena. Apesar de que as redes sociais não são exatamente os lugares mais amigáveis para publicar quadrinhos. Eu até tenho uma parte sobre isso na minha tese, que fala porque as redes sociais elas são para publicar fotos e relacionamentos. Então, assim, quando você quer publicar uma página com alguma qualidade, as redes sociais costumam destruir a qualidade do seu trabalho, né? Esconder no algoritmo e aquela coisa toda. Então, assim, as pessoas estão lá, mas é um pouco mais difícil de chegar nelas. E Sim. No Webtoons e nas plataformas, as pessoas estão lá e dependendo de como é que você divulga, você tem muito mais... você pode oferecer uma experiência de leitura muito mais agradável. Então, você diria que a gente teria leitores casuais na rede social. Sim. E leitores mais fãs, mais inseridos no meio, no Webtoon. Mas vale a pena mesmo assim, vale a pena mesmo assim investir nas redes sociais, mesmo que o leitor seja casual, porque esse leitor pode se tornar um leitor viciado na sua história. Então, né? Eu conversei com as meninas que publicam no Instagram e elas falaram que um dos objetivos de publicar no Instagram era chamar as pessoas para as lotes virtuais delas, onde elas têm ilustrações, produtos. Então, elas não pensam em ganhar nada com a publicação do Instagram, mas o Instagram é um caminho para levar até os produtos que elas estão criando a partir dos personagens, dos quadrinhos que elas estão produzindo. E ultimamente o Instagram, que nem a Alessandra falou, ele tem esse algoritmo completamente opaco, que muda de minuto em minuto, e que privilegia alguns conteúdos em detrimento de outros, né? Agora, por exemplo, a gente está louco lá no projeto porque o Instagram falou que não, agora a gente é de vídeo. Eles querem ser o TikTok de qualquer maneira. E aí a gente está tentando ver se está rolando essa migração para fora do Instagram. Alguns artistas já têm feito esse movimento. Mas o Instagram ele era uma coisa e ele foi comprado pelo Facebook /Meta, né? Então agora o importante agora é dobrar a meta, mas enfim. Eu fico maluca com o Instagram, porque assim, esses dias eu tenho um Instagram de arte, eu tenho um Instagram para colocar ilustrações e para talvez seja um portfólio para chamar para outras coisas. Daí, esses dias eu postei uma foto minha lá no Instagram e deu, tipo assim, 5 vezes mais likes do que as minhas artes têm. E eu fico, cara, por quê? Por quê? Mas então é uma coisa, para você investir na carreira de modelo, entendeu? Ao invés de... Bom, o Instagram, no ano passado, com a história da pandemia, com o advento da pandemia e das coisas todas, ele começou a pulular, né? Ele apareceu numa pesquisa que eu fiz e que virou até um artigo para a revista daqui da Universidade de Tilburg, sobre quadrinhos durante a pandemia, etc. e tal, porque ele permite que você tenha a coisa da tirinha, né? O próprio coisa de você fazer para o lado, se você consegue adaptar para um formato quadradinho ou um pouco, enfim, né? Você tem o mesmo... E dentro da linguagem de leitura vai mudando, porque você começa a ter o flip da página, né, que na verdade é o flip da imagem, enfim, então ele sume isso. Agora,
rede social, plataforma e esse suporte, todos eles estão em movimento, né? E estão à medida, né, Bourdieu, né, à medida do mercado, do que está acontecendo, de quem manda mais, de que tem mais capital. Então, pronto, agora é Meta, então a gente agora está brigando com esse cara aqui, ou agora a gente vai comprar esse cara aqui para enterrar, para não surgir um outro concorrente, enfim. Então tem essas coisas. Agora, o Instagram ele tem essa possibilidade, né? Gráfica, né? Dentro das outras coisas, né? E ele, bem ou mal, se você vai na conta do sujeito no Instagram, se você segue a conta do sujeito, aí sim, é um pouco o que a Natânia falou, eu posso pegar esse cara e reverter para o Lojinha, né? O que não é nada diferente do que o Maurício de Souza faz. Um pedaço da estratégia do Maurício de Souza é a popularização dos personagens para ganhar em cima de licenciamento, de caderno, de roupa, de miojo. De maçã da Magali, enfim, né? Quer dizer, quer dizer, ganha-se dinheiro com gibi, muito provavelmente, mas a partir do momento que você tem passaram-se algumas leis que você não podia fazer publicidade em revistinha e tudo mais, o cara fica um pouco engessado. Ele fala, e agora? Como é que eu posso anunciar caderno da Turma da Mônica num gibi? Se eu não posso Basicamente, o anunciar... quadrinista, para ganhar dinheiro, tem que ser flexível desde sempre. Então, é isso, né? Agora, a gente está falando dos independentes, né? A gente também está vendo, já começa a ver uma movimentação de editoras, que esse é o caso da Webtoon Factory, né? Que é um braço da Dupuy, que publica Smurf, Lucky Luke, entrando nos Webtoons, e recentemente a Marvel e a DC fizeram a mesma coisa, cada uma lançou um webtoon do Batman e do Wolverine, ainda um pouco capenguinha, né? Mas pelo menos as da DC, numa linguagem mangá total, que é uma coisa que eles já tinham explorado em alguns dos títulos das revistas impressas. Como é que vocês veem isso, né? É a ideia de tentar pegar um público mais jovem mesmo? Assim, eu vou te dizer que... Eu vou dizer uma coisa meio no achismo, eu não tenho dados para comprovar o que eu estou falando, mas vamos lá, talvez não esteja terrivelmente errada. O que eu acho é que os leitores de webtoons e os leitores de quadrinhos clássicos, eles são públicos diferentes. Uhum. No sentido que, se você pergunta para qualquer pessoa que lê quadrinhos impressos e diz, o que você acha disso aqui? E mostra um webtoon, a pessoa vai dizer, mas eu gosto de papel, né? Daí você vai pegar o leitor de webtoon que lê no celular e dizer, cara, mas o quadrinho é caro, é tão mais fácil eu ler aqui no meu celular que eu posso ler, tipo, no ônibus indo pro colégio, sabe? Então, assim, são leitores essencialmente diferentes. E existem intersecções? Oi, existem! Eu estou aqui, eu sou uma. Mas, no geral, são leitores diferentes. Então, a partir do momento que a Marvel tenta entrar fazendo webtoons, e a partir do momento que o próprio Webtoon, se você pegar, está começando a fazer publicações impressas dos seus quadrinhos mais famosos, vídeo Lore Olympus aí, que entrou no best-seller do New York Times como o livro mais vendido, e livro, tipo, entre livros discretos, livros, não apenas quadrinhos, né? Uhum. Ainda tá, eu acho que no topo da lista dos mais vendidos. Caraca. Imagina, sabe, que situação. Então, assim, tá tendo essa intersecção, tipo, as editoras estão vendo que tá cheio de gente no Webtoons, e os webtoons estão vendo, tipo, opa, tem gente que gosta de ler papel ainda. Então, tá tendo esse crossover das duas. A Webtoons está querendo entrar, e você viu essa notícia essa semana. Eles estão querendo virar uma editora impressa. Eles têm até o nome, que é como é que é? Webtoons Unscrolled. É o nome da editora impressa. Unscrolled. Eu achei absolutamente sensacional o nome. Você não né? Então, assim, são públicos diferentes, mas como tem muita gente nos dois públicos, tipo, são públicos ricos, e por mais que o leitor de webtoon prefira ler webtoon, o leitor de quadrinhos prefira ler quadrinhos, continua sendo essencialmente a mesma linguagem. Então, continua existindo essa grande chance do leitor de quadrinhos de papel acabar gostando do webtoons por algum motivo, e do leitor de webtoons, de repente, poxa, o impresso também é legal, sabe? Então, assim, tá todo mundo correndo atrás, onde tem público que pode dar dinheiro pro seu negócio, sabe? Absolutamente natural.
a gente vê esse tipo de movimento. Eu acho assim, o leitor de Webtoon, ainda mais aqueles mais famosos, tem lá seus milhões de seguidores, né? Ele é o camarada que vai, com certeza, assim, todos não, mas uma parcela significativa vai comprar o impresso, porque já é fã. E o fã, ele quer ter um pouco de tudo. Ele vai querer o impresso. Se virar uma série dramática, ele vai seguir aquela série. Se tiver uma camisa, ele vai comprar aquela camisa. É muito público. Eu acho, aí eu vou entrar no tal do achismo também, que é muito mais garantido o sucesso de um webtoon que vai tornar uma obra impressa, vai tornar um game ou um filme, do que um quadrinho impresso virar, às vezes, um webtoon. Eu acho que o caminho do webtoon para o impresso, para o cinema, para a televisão, para a loja, é muito mais garantido, porque o público já está formado e é um público que vai consumir. Aí você fala, mas assim, eu me lembro que o próprio Érico falou isso numa das colunas dele, que ele fala sobre webtoons, que ele estava falando até sobre o Lore Olympus, que foi esse que eu comentei agora há pouco, que foi para o topo da New York Times. O Lore Olympus está vendendo bem e foi para o topo da New York Times porque a história é boa. Ele é boa no sentido cultural de que hoje em dia esse é bem o tipo de coisa que as pessoas gostam de consumir. E a arte é absolutamente maravilhosa que a Rachel Smythe faz. Então, assim, tá vendendo bem porque é bom. Só que, assim, só foi descoberto que era bom porque estava sendo publicado online e, de repente, tinha um monte de gente lendo. Porque não existe uma receita de como fazer um quadrinho bom que vai vender horrores. A gente não tem essa receita, porque existem histórias que são absolutamente fantásticas e não vendem bem. Daí tem histórias que são meio mais ou menos, mas vendem super bem por algum motivo. Então, o que o Webtoon está fazendo é uma coisa muito esperta, porque assim, eles publicam um quadrinho online que quase não tem custo para eles publicar online. Uhum. De repente eles descobrem que tem tipo milhões de gente lendo aquele quadrinho. Porra, vamos fazer impresso. Esses milhões provavelmente vão querer uma lombada bonita do seu quadrinho preferido online na sua prateleira. E daí vai lá e produz e é sucesso, certo? Sabe? Porque você pode comprar a camisa da personagem, você pode comprar agora, você também pode querer ter o livro, né? Para fazer. Tem uma coisa também curiosa, né? Eu leio muito digital. E muitos dos. Como o meu francês é pior do que o da Lê, né? Ela fala bonjour, eu nem isso, eu erro. Né? Eu falo ni hao quando quero falar francês, é péssimo. Ah, meu Deus. Muitos dos quadrinhos franco-belgas eu leio digital e inglês, que tem me esqueci agora o nome da editora, mas enfim, é uma que publica da Inglaterra, então eu compro. E eu vou no Festival de Quadrinhos de Bruxelas, de Angoulême, e eu encontro os autores, eu não tenho como pedir para o cara autografar. Né? Você não tem como pedir aquela dedicace, que na verdade não é um autógrafo, é um desenho, uma coisa, etc. e tal. Porque no digital você não tem. Então tem uma coisa também do cara que é fã, que vira fã do autor no que digital. Tem um negócio físico dele. E a partir do momento que esse cara encontra numa Comic Con com essa pessoa, fala: eu quero ter, sabe? Eu quero ter esse meu encontro associado ao quadrinho, não apenas associado a um pôster ou a uma camiseta ou a um adesivo, né? Eu quero ter isso. Então tem isso. E a Lore Olympus é engraçado porque ela foi agora, né, que ela chegou no número 1 do New York Times. Eu tenho uma amiga de Brasília, Lígia Bis, que falou comigo dessa HQ dessa Webtoon em 2017 ou 2018, enfim, quando ela falou assim, eu acompanho desde o capítulo 12, agora está no 220 e tantos, e eu acompanho desde sempre, né? Quer dizer, então você vai pegando um público internacional. Ela tem quanto? Ela tem 1 bilhão e 1,2 bilhões de views. Entendeu? Então, bilhões, assim, gente, bilhões. Tem que falar com vontade, que é para não ficar confuso. Bilhões. Então também no ano passado a gente começou a ver a Aua, que é uma editora nova de quadrinhos que o Mike Deodato tá lá, que era um pessoal da Marvel que saiu e montou uma editora um pouco de super-herói, um pouco de ficção científica, um pouco de terror, enfim. E com a coisa da pandemia, com você
parou de ter as revistas em distribuição física, eles foram lançando gratuitamente no Tapas, né? E literalmente na base do tapa, quer dizer, o cara pegava a página, enfiava lá e você ia lendo. E aí a gente vê realmente a diferença. Tanto que essas revistas... Tanto que se você pegar o Batman Family, que está no Webtoons, né, da Naver Webtoons, já está no capítulo, sei lá, 15, 16. Do primeiro capítulo para o segundo, você vê que o cara deve ter lido o guia da Alê, porque o texto começou a ficar mais enxuto, ele tem umas posições, e aí a gente vê na tira do André, que o André é ótimo nisso, o balão ele não pode vir do lado, ele tem que vir em cima ou embaixo, né, das coisas todas, porque tem uma direção literalmente horizontal. Tem uma direção de leitura que a gente demora para pegar o ritmo, né? E a gente vê quando é bem feito e quando não é. A gente sente isso quando não é. Mas aí, falando um pouco o que a Natânia falou, eu acho que sim, eu acho que o Webtoon ele vira impresso, e para o impresso virar Webtoon é um pouco mais complicado, porque você tem que dar uma retalhada, né? Você tem que fazer uma adaptação talvez mais... Cara, mas o sentido contrário do Webtoon para impresso também é retalhado. Porque, assim, o ritmo que você faz de uma página é muito diferente do ritmo que coloca no Webtoon. Eu tô louca para ler esses impressos do Webtoon justamente para ver o que fizeram, como fizeram. Eu não consegui botar minhas mãos ainda porque eu moro numa casa provisória e eu ainda não posso comprar livros aqui. Mas... Eu botei. Assim, eu imagino que seja tipo, coloca um quadrinho do lado do outro, ele não vai ter o ritmo não, de um não é do lado do outro. sabe? No da Lore Olympus, por exemplo, que não está aqui comigo, mas é um pouco isso. O que era assim, eles vão meio distribuindo, e pelo que eu vi ali, tem uma certa liberdade em reposicionar balão. Entendeu? Uma coisa que eu li sobre a questão de adaptar o Webtoon para o impresso, justamente porque o formato é diferente. Então, a adaptação, às vezes, deixa alguma coisa a desejar. Então, é meio complicado fazer essa adaptação. Porque aí, gente, é uma adaptação. É uma adaptação. É uma adaptação. O formato é vertical. Sim. A forma de leitura é outra. E até a forma de organização do texto ela vai ser diferente. Então, o impresso vai ser mais complicado um pouquinho. Não quer dizer que vai ficar pior, mas dá uma certa dificuldade um pouco, requer um certo ajuste, até por conta do autor. Isso foi o que eu li, né? Aí a Alessandra que ela vai dizer se eu estou falando alguma coisa assim. Teve alguém que comentou comigo no Twitter esses dias que, tipo, como é que eu vou conseguir pegar os dois públicos sem ter um trabalho? Não, cara, são dois trabalhos, não adianta. São duas meios diferentes, é dois trabalhos, não tem. Mas, assim, eu acho complicado essa parte de querer adaptar o Webtoon para o impresso, porque quando você faz um quadrinho para ser impresso para ser em página, você pensa no design da página como um todo. E se você vai pegar, tipo, 3, 4 quadrinhos que você juntou do Webtoon e tentar enfiar numa página e achar que aquilo vai combinar e vai ser um design legal, não vai ficar, vai ficar literalmente improvisado. Não vai ser ruim, mas podia ser bem melhor se fosse pensado originalmente para a página impressa, sabe? Eu tenho 2 leitores que eu sigo que eles são um casal. Eu me recuso a dizer o nome deles, porque os dois são croatas, eu não sei pronunciar, ninguém sabe. Mas, assim... a mãe chama deles por apelidos, eu sei. Né? Não, assim, o nome dela eu consigo falar que é Linda. O sobrenome eu me recuso, porque eu não sei como pronunciar. Mas ela faz o Punderworld e o Bloodstain no Webtoons Canvas, e ela faz os impressos disso também. Só que, assim, você vê no impresso dela que quando ela faz o Webtoon, ela já faz pensando no impresso desde o início. Porque a diagramação que ela faz, depois ela consegue, tipo, arrumar os cenários, eles preenchem a página de uma maneira diferente. Então, ela já faz pensando desde o começo para os dois. Ela não faz pensando só para o Webtoon. Daí a coisa até funciona. Mas eu imagino a trabalheira que deve ser fazer esse processo pensando nos dois desde o começo. Funciona, mas assim, é literalmente 2 trabalhos. E a gente está na era digital, o que é uma baita mão na roda, porque se você vai pensar... Porque é um dos problemas que você tinha que você tem ainda, com essa adaptação toda de acervo que as editoras estão fazendo dos seus livros, dos seus quadrinhos. Uma Marvel que tem 80 anos, a DC que tem 80 anos, vamos transformar em webcomics, né?
O cara tem uma arte que está toda ruim, ele tem que recolorir esse negócio, ele tem que, né, o quadrinho está lá, você não pode complementar, não, eu vou diminuir esse balão do Jack Kirby aqui, não vai fazer isso porque o fã vai pular na jugular. Né? Como você faz isso? Não, você é louco. Então, a gente hoje está numa era digital, então dá para você, se você já pensa nisso, você fala, não, tudo bem, eu vou sangrar o meu webtoon, a arte para o lado, sabendo que eventualmente eu vou adaptar. Quer dizer, é considerar. Mas isso que a Natânia falou é curioso, porque eu falei dessa migração, né, da tirinha para a revista em quadrinho, que no começo era recortar e colar e depois o cara foi achando. O gênero dos super-heróis ele surge nas revistas em quadrinhos. Ele é o primeiro gênero que surge especificamente lá, mas com o sucesso dele, você passa a ter tiras dos super-heróis, que de novo, é um outro produto, é uma outra coisa. Não era, vamos pegar a revistinha e fazer. Tanto que você tem a tira do Super-Homem, a tira do Homem-Aranha, que era numa outra linguagem diferente do que você via na revistinha, porque tinha um outro público, a própria temática era diferente, né? Enfim, tem coisa. Eu acho que talvez o caminho webtoon impresso ele tenha que passar por isso, não vai ser agora de primeira. Eu acho que tem que ter uma maturação. O André me mostrou em Anguleme algumas webtoons que a Dupuy já publica impresso, né? E, enfim, é esquisitinho, entendeu? É quase... Acho que funcionam melhor são aquelas que são quase quadrinho, quadradinho mesmo, entendeu? Pá, 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 quase como uma tirinha, né? Mas você vê que as outras, o álbum não fica tão bonitinho, não. Se você vai na Amazon e pesquisa por webtoons, você vai ver que tem um monte de publicação impressa de webtoons famosos, sabe? Mas eu ainda não pude botar os meus dedinhos curiosos em nenhuma dessas para poder fazer grandes comentários, né? Mas eles estão lá, estão vendendo. Não chegaram no topo da New York Times que nem o Lara Limpos, mas... Eu conversei em Anguleme no ano passado, e tem essa entrevista, inclusive, no canal da Eurocomics, com o Julien Louis, que é um dos editores da Webtoon Factory, da Dupuy. Eu assisti essa entrevista, por causa dessa entrevista, eu comecei a olhar, a pesquisar sobre o Webtoon. Você sabe que você é meu influenciador. A gente está gerando muito buzz aí, Bruno. Tá vendo, né? Meu influenciador. Além de virar dorameira, fã de Manhua, você é ver o Webtoon por causa do Bruno. Olha que coisa. Dorameira. Não, e o Julian falou isso no ano, isso há quase 2 anos atrás, né? No início de janeiro de 2020. Ele estava falando da estratégia da Dupuy nesse sentido, e que, obviamente, reflete em outras editoras europeias, de entrar nesse mercado. E ele estava buscando autores. Então, de novo, a gente vê que há uma coisa, eles estavam buscando autores, inclusive, em horror, que foi um gênero que né, falou, não, a gente tem o que eles chamam de slices of life, né? Quer dizer, você tem comédia, a gente tem humor, a gente tem aventura, a gente tem não é erótico, mas você, quer dizer, tem obviamente, né, o webtoon erótico, mas ele estava procurando coisas, não, eles têm LGBTQ e A+, né? E ele estava procurando horror. Ele falou, olha, a gente está procurando autores de horror, então se alguém tiver aí, né, como quiser submeter, etc e tal, é uma coisa curiosa, porque você tem essa variedade, diversidade de gêneros, né, que você compra e lê, né, na intimidade do seu lar, sem se preocupar em ir na livraria, em sei lá, né? Isso é legal, né? Eu acho que ter essa diversidade é isso, né? A questão é a gente também de ver isso. E nós, como pesquisadores, de uma maneira geral, entender quais são as reverberações que isso vai ter, tanto no mercado, quanto na linguagem, quanto na leitura, né? Se você vai pensar que, de repente, os quadrinhos vão voltar a ficar um pouco mais telegráficos, né? Com menos texto, como era na tirinha, pode ser,
né? A gente não vai ter Neil Gaiman fazendo Sandman em Webtoon, né? Ou pelo menos não como a gente conhece, mas eu acho que também não se limita a isso, né? Gente, o papo está muito bom mesmo, mas a gente vai encerrar por aqui hoje e guardar um pouquinho para a próxima, né? Que a gente vai trazer a Alexandra de volta, certo, Bruno? Fácil. O Bruno mesmo já está convocado para um próximo Café com Aspas, porque agora que ele fez o primeiro, ele não escapa, né, Mayara? Exatamente. Então, a gente vai fazer assim as nossas considerações finais. Então, eu particularmente gostei muito. Eu tenho dado meus pitacos nessa área, não da forma assim que a Alexandra aborda, porque ela pega a parte bem técnica, eu mais contextualizo e trabalho questão de representação e tudo mais, que é a minha área mesmo, mas eu estou apaixonada pelo Webtoon, principalmente pela possibilidade que ele traz de inclusão e de pluralidade. Você tem gente de todos os tipos dividindo o mesmo espaço e você tem acesso a produtos de pessoas de muitos países, né? Se começou na Coreia do Sul, hoje você tem croata, tem francês, inglês, brasileiro, português. Está produzindo Webtoon, né? E de forma acessível, porque você sempre tem a possibilidade de ler ou em inglês ou em francês, mesmo que todos não possam ler. Hoje em dia também o leitor tem as ferramentas que permite a ele fazer uma tradução, enfim, é uma gama de possibilidades muito grande. E eu acho que a gente só tem a ganhar com mais espaço se abrindo para a produção de autores que, sem o Webtoon, talvez não tivessem onde colocar o seu trabalho e ganhar visualizações, né, e visibilidade. Eu acho isso muito interessante. Bruno? Eu só tenho a agradecer ao convite, a Lê ter vindo. Eu quero estender um convite para quem quiser. A gente vai colocar alguns links aqui embaixo na descrição, desses artigos que a gente falou, dessas coisas todas, da entrevista do Juliano Lee, etc. e tal, que eu acho que são recursos interessantes para quem é da Aspas, ou para quem pesquisa academicamente, ou para quem está interessado na produção de webtoons. A gente lá na Raio Laser, a gente fez uma live no ano passado falando sobre quadrinhos digitais, e aí muitas das coisas também estão lá. A gente está prevendo para um Lasercast agora para 2022, também discutindo outros assuntos mais ligados ao mercado dessas coisas. Fiquem ligados no Lasercast, que é o podcast da Raio Laser quinzenal. Ele sai mais ou menos quinzenalmente. É a periodicidade assim, né, tipo quinzenal. E uma coisa, recomendar a HQ, a Webtoon do André Valente, que está no Webtoon Factory, né, a Colox do Tempo. E a Lore Olympus vai sair no Brasil em 2022. E fiquem ligados, eu acho que vale a pena, né? Para poder, inclusive, quem tiver interessado, poder fazer essa comparação. Eu vou falar rapidinho. Foi muito bom estar aqui conversando sobre um assunto que tanto me apetece. Inclusive, várias das coisas que foram mencionadas aqui eu fui salvando, porque tinha coisas que eu ainda não conhecia. Apesar de estar trabalhando com quadrinhos digitais, eu ainda sei pouquíssimo sobre o Webtoon, então também é um momento de aprendizagem para mim, né? Para me aprofundar mais, né? Fazer essa incursão mais para dentro dessa área. Inclusive, ontem, né? Eu estava fuçando o site da Alexandra e eu salvei a tese para ler agora no recesso, porque pesquisador faz isso no recesso, né? Vai ler tese. Eu tô ligada. Aí vai ser minha leitura aí de Natal. Estou que ansiosa. Espero que goste. Tá. Então, gente, vocês me convidaram para ficar falando sobre o meu assunto preferido. Assim, como é que eu não vou ter gostado? Eu adorei ter um espaço para falar sobre o meu assunto preferido. Eu deixei links já para serem colocados ali junto do podcast.
No meu site tem a minha tese, tem o guia de parâmetros para Webtoons, que é o alepresser.com. Se vocês quiserem me ver trabalhando como webcomicer, meu Deus, será que existe isso? Acho que acabei de inventar a palavra. Não, como quadrinista de webcomics, pronto. Eu estou trabalhando para growingandhairfed.com. Nossa, minha pronúncia em inglês é uma coisa, vocês me perdoem. Eu escrevo mais ou menos bem inglês, mas eu falo muito mal. E é isso aí, trabalhos online. Na verdade, no meu site alepresser.com tem link para tudo que eu faço. Eu sempre tento deixar tudo bem organizado lá e fica bem fácil de achar o que eu faço. Se vocês quiserem ver umas bobagens em inglês e em português, tem o Twitter. E a arte, de vez em quando, tem o Instagram. É alepresser nos dois. E muito, muito grata pelo convite. Gostaria muito de voltar e continuar falando sobre coisas divertidas e sobre quadrinhos online. Até o próximo Café com Aspas. Lembrando que esse é o primeiro programa do ano. A gente vai começar abrindo 2022 com um programa super interessante, com convidados maravilhosos. E a gente espera continuar fazendo isso durante 2022, né? O Café com Aspas, ele surgiu da pandemia. A gente começou a gravar os nossos programas por conta de não poder encontrar fisicamente, poder ter a chance de conversar com outras pessoas, com pesquisadores, com pessoas que trabalham com quadrinhos. E é muito bom saber que a gente está entrando 2022 ainda com um programa no ar e com convidados tão especiais. Então, eu vou finalizar assim e até o próximo Café com Aspas. Um abraço para vocês. Bye, bye.